Bom dia, pessoal. O que mais é possível para hoje, né? Um feriadinho. Aqui em Porto Alegre chove, tá friozinho. E eu e a Lu Pereira viemos aqui conversar com vocês mais uma vez a respeito da série de lives que a gente já iniciou, falando sobre barras e resultados que a gente teve com um projeto, né? Que a gente pôs em prática nos últimos 3 meses. E sejam bem-vindos. Então, para ti que conhece barras e já sabe quais são os efeitos que as barras causam em ti, como seria indicar para outras pessoas, né? Mandem aviãozinhos convidando pessoas para assistir essa live. Já agradecendo, né, quem vai participar aqui com a gente, agradecendo quem vai assistir depois, o público no futuro. E agradecendo já a indicação, né, de compartilhar essa live com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter informações a respeito de barra de axis, né? Então, o que seria a barra de axis? Barra de axis é uma técnica quântica, uma das técnicas quânticas que faz parte de um conjunto de técnicas do Axis Consciousness. O que é Axis Consciousness? É acesso à consciência. Mas eu não vim aqui falar muito da teoria das barras, né? Hoje eu vim aqui vai ser a nossa segunda live, onde a gente vai já trazer um estudo de caso a respeito das barras de Axis. Aguardando a Lu Pereira chegar, então, enquanto isso, vão mandando aviõezinhos. Quem entende, né? Quem já percebeu que isso é um assunto pertinente, como seria também nos enviar coraçõezinhos, né? Curtidas, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo que a gente está vindo aqui entregar de forma gratuita e inclusive também como uma forma de agradecer, né, a possibilidade de trabalhar com essas ferramentas e poder perceber as mudanças nas vidas, né, das outras pessoas e também nas nossas. A luz chegou. Bom dia. Onde que tu está? Aí, agora ela entrou. Bom dia, bom Olá, dia. bom dia, como é que estão todos? Bem? Eu estava aqui comentando, né, aqui em Porto Alegre tá chovendo, né, feriadinho, tempinho fresquinho, tá bom mesmo pra gente Sim, informar sobre barras e participar de lives aí, né? com certeza, né? Trazer orientação para o pessoal aí de tudo que a gente tem feito, né? Tudo que a gente tem executado aí, né, no nosso trabalho e mostrar os benefícios, né, do que a gente vem colhendo. Não sei se está bem assim, Mike, para ti, para o pessoal. Eu tô me enxergando meio quase que o pescoço, quer que eu levante aqui? Não sei como é que tá Vê para como é que fica aí pra vocês. ti, eu tô te enxergando do pescoço pra cima, assim. De repente, eu acho que eu vou levantar um Enquanto pouquinho aqui, ó. tu levanta, deixa eu dar um bom dia pra Suzy, que também é psicóloga, praticante de barras, de outros processos corporais, né? Veio participar da nossa live, ouvir um pouquinho. A Sandrinha também, facilitadora de barras, Olha, a nossa amiga Andréia também, olha ali, a Andréia chegando, chegando, né? legal, que E bacana. é sobre isso. Então, de novo, enquanto a gente espera o pessoal ir chegando de mansinho, de leve, ou alguém enviou uma solicitação. Sandra Jaques quer participar da live. Olha Podemos aí, chamar, Sandra, deixa a gente só falar um pouquinho a desse nosso proposta, primeiro né? caso, né? E depois a Isso, gente convida isso, para entrar na live. isso Enquanto isso, aí. pessoal, vai mandando aviãozinho para que outras pessoas. Eu estou aqui com o filtro, né, do Setembro Amarelo e é por gosto. Já falando enquanto o pessoal não chega, que dia 30 eu e a Lu, uma iniciativa nossa, que já não é o primeiro ano, né, Lu? Já vai ser o terceiro Tá, movimento que a gente faz de aplicar barras gratuitamente na praça. Então, esse é o terceiro ano que a gente vai fazer esse movimento numa praça que fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Tristeza. Lu, como é que é o nome da praça? Praça Comendador Souza Gomes, né? Fica bem em frente
a igreja, assim, né, entre Venceslau Escobar e Otto Niemeyer, tem uma praça bem em frente à igreja Nossa Senhora das Graças, né? Então, ali nós estaremos, né? Próximo ao posto de saúde, vários pontos de referência para o pessoal não se perder, né? Então, é o terceiro ano, né, Mike, que a gente já está Terceiro fazendo ano esse que a movimento, gente né? faz. E, Vamos para o e terceiro ano e super rico, né? As pessoas curtem bastante, né? Conhecem, depois dão continuidade, algumas dão continuidade, né? Outras informam outras pessoas. Eu já recebi pessoas que fizeram na praça e que foram indicadas, porque é claro, a gente acaba distribuindo nosso material, né, informativo, então, sim, quanto isso é contribuição, né, para as eu pessoas. acho assim, ó, que essa proposta é para quem nunca recebeu uma sessão de barras com a gente. Então, né, se tu nunca recebeu uma sessão de barras, ou se tu já recebeu e conhece uma pessoa que, de repente, por uma questão financeira ou de escolha, não veio até os nossos espaços e consultórios onde a gente atende, como seria dizer para essa pessoa, ó, elas vão estar lá na praça, é gratuito, vai lá aproveitar. Porque, embora sejam 30 minutinhos que a gente diz, é um taster, né, que a gente faz, muita coisa se cria. Tanto é que esse caso que a gente vai tratar durante essa série de lives que a gente vai fazer são casos em que a gente aplicou, né, 30 minutos na semana. Então, era um atendimento por semana, por 30 minutos, e já gerou muitas mudanças, né? A Sandrinha Exato. disse ali que ela... É isso que eu ia te falar ali, ela pediu sem querer, né, a participação, mas tá tudo certo, Sandra, se quiser entrar depois aí. Na verdade, quero agradecer também a presença da Neuza, né, a dona do espaço lá, né, onde eu atendo no Menino Deus. Gratidão, Neuza, pela presença, pela parceria, né, muito legal. O pessoal vai chegando e vamos informando outras pessoas aí também, né, que essa live eu acho que tem muita contribuição aí, né, a gente tem E eu acho informações assim, interessantes e ó, importantes. quem está aqui hoje com a gente num feriadinho, que nem eu disse, aqui em Porto Alegre está um tempo chuvoso, nublado, bem bom para ficar na cama, vendo um filme, fazendo outra coisa. Então, se por alguma razão tu chegou nessa live, ó a Karen chegando, se por alguma Karen, razão vocês chegaram nessa live, é porque tem algum presente para vocês ou para alguém que vocês conhecem, né? Nada que acontece no universo é por acaso, né? A natureza ela é tão próspera que as pessoas que passam pela gente, que chegam numa live, que indicam uma sessão de barras, as próprias pessoas que nos chegaram até nós, né, nesse projeto que a gente criou, tudo tem uma conexão. Então, assim, ó, se tu tá aqui, se chamou a tua atenção, se tu pensou em alguém durante o que a gente for falando, passa para essa pessoa, né? Se puder, vem aqui, dá uma curtida, bota um coraçãozinho, porque daí o Insta entende que isso é um assunto relevante e entrega para mais pessoas. Então, sempre alguém pode se beneficiar, né? Nós que trabalhamos com ferramentas quânticas, com essas terapias complementares também, a gente sabe que energeticamente tudo está conectado e tudo pode abrir espaço para alguém. E o que é mais importante? A gente vê vocês não estão sozinhos. Esse movimento das barras, como a Lu disse, já é o terceiro ano que a gente vai fazer. A Karen está aí. Não sei se para ti tá. Travou, Lu. A tua imagem travou. Eu gostaria de quem está assistindo possa nos informar. Alguém aí pode informar qual é o Insta que está travando? É tanta energia que até a internet dá uma travadinha, que mais é possível. A Vivi. Agora eu tô te ouvindo menos travada. Eu tô te ouvindo menos travada agora. Não sei se é a tua internet ou se é a minha, mas para mim tá parecendo que é a tua. Sandra, entendeu? Eu que tá tô me assistindo. vendo. Qual é a internet, Sandra? O que tá travado aí? As duas. Uau, como pode melhorar isso tudo, né? Então, assim, todas as intensidades que estão surgindo nessa live, por favor, né? Liberem-se agora. Travando as duas. Como pode melhorar isso, gente? Vocês conseguem nos escutar ao menos? Vou até olhar a internet que eu tô, porque hoje, como choveu, muitas pessoas eu resolvi invadir. Me ouvem, né? Se vocês estão me ouvindo, mas talvez, como muita gente, esse horário começa
a entrar, né, na rede social, pode ser esse movimento também, né, feriado, todo mundo em casa, todo mundo na rede social, me parece, pode ser, porque até então Eu até, estava eu até tudo fui olhar em tranquilo, né? que rede eu tava, mas eu tô na rede aqui do escritório do meu noivo, que hoje eu invadi aqui o espaço dele, para não subir. Mas tô na internet aqui, o sinal tá todo. Dá para escutar, então a gente vai conversando, tá, gente? Caso trave o áudio. Opa, alguém disse que. Vamos André, conversando, Mário, eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. tá, eu acho que é o seguinte, gente. Nós vamos ir para. Vamos ser um pouco mais pragmáticas, assim como a Tô te ferramenta ouvindo. de barras é, né? Quem sabe a gente já traz o caso. O que mais é possível? Como pode melhorar isso tudo? Alô? Escutar, sim, ó, oi, Maqui. Lu, quem sabe a gente começa a falar direto já. Vamos para esse estudo de caso, né? Porque se começar a travar Né? muito, daqui Isso a pouco aí, fica chato para vocês que estão assistindo, né? Fica claro, desconfortável. isso aí. Bora lá, então. Bom, nosso caso de hoje, então, e a gente escolheu aleatoriamente, né? Caso as pessoas que são casos, sabe que são, foi aleatório, não foi por gravidade, não foi por resultado. A gente resolveu, né, fazer aleatoriamente a escolha do caso. Então, esse nosso primeiro caso de hoje é de uma mulher, idade, tu lembra, Lu? Eu não tenho anotado aqui. Não tenho aqui, mas enfim, na faixa dos 37, 40 anos, né? Isso. E o que que ela nos trouxe, né? Problema de pressão arterial, pressão alta, então ela é uma pessoa que fazia uso de medicação para hipertensão, né? E também fazia uso de medicação para depressão. Então, da parte clínica, são esses dois dados que a gente tem. E em matéria de sintomas mais corriqueiros, assim, que todas nós temos, o que que ela tem? Uma grande irritabilidade e questões familiares. Não sei se quer trazer as outras características. Na verdade, assim, eu lembro, assim, né, que ela também comentou que também tem essa questão da irritabilidade e também da dificuldade de sair da rotina, né? Tinha, assim, uma certa dificuldade de quebrar. Inclusive, o participar do estudo, né, desse projeto que a gente ofereceu, foi um desafio, porque eu lembro que ela precisava, inclusive, ficar aguardando além do horário para chegar no horário em que ela seria atendida, né? Então, isso já foi um desafio bem grande, né? De a pessoa modificar essa rotina, quer dizer, estava escolhendo, né? Estava escolhendo melhorar, estava escolhendo receber essa energia que ela nunca tinha experimentado ainda, né? Então, acho que isso E, eu já e eu acho começa por aí, né? A predisposição, né? A melhorar. receber. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pontuar bem, gente, porque às vezes a gente acha que a solução vai cair de paraquedas no colo. Pode cair, pode, mas o que que se percebe com as experiências que a gente tem nossas e de quem a gente atende? Tem que ser feito movimentos e sair da zona de conforto, muitas vezes é o que vai te levar para um espaço mais grandioso. No caso dessa pessoa específica, para ela sair da rotina era complicado, era desafiador, era difícil, tanto é que antes da gente começar o projeto, a gente fez 2 momentos de palestras comunicando para a comunidade na qual a gente estava inserida para fazer, né? Do que se tratava barras, o que era o facelift, né? Como isso atuava como atuou nas nossas vidas. Ou seja, a gente levou informações para essa pessoa. Ela nem sequer participou desses eventos porque teria que sair do horário dela de rotina, né? Então, olha que coisa interessante para a gente Isso, pontuar. isso que eu queria pontuar também, Mark, assim, ó, na verdade, ela foi informada pela sua gestora, né, que havia, então, né, esse movimento dentro da empresa e se sentiu, né, então sentiu, como a gente diz, sentiu um chamado para participar. Ela não ouviu as palestras, não sabia do que se tratava especificamente, cada uma das energias que a gente explicou durante as palestras, né, ou seja,
O gestor foi sensível, eu acho que isso é um ponto positivo também, né, para a instituição, né? Quer dizer, as pessoas, nem todas participaram da palestra e algumas que a gente virá apresentar aqui também depois também não participaram. Ou seja, tem pessoas sensíveis que entendem que, olha, pode ser uma contribuição para essa pessoa. Vai lá e fala, né, comenta, e aí, claro, fica na pessoa escolher, pô, será que isso vai ser contribuição para mim? Tá, vou lá ver, né? Vamos ver o que que acontece. Ou não, também é uma escolha, né? Não, não é o meu momento ainda. E tá tudo certo. E Né, aí eu Maico? acho Acho que que isso é importante de frisar. Tudo certo. E aí, assim, ó, o que que fica aqui? Porque eu sei, eu vejo, né? Tem as meninas aqui que trabalham, tem a Sandra, tem a Suzy que entrou, que trabalham com essas ferramentas e trabalham com outras terapias. Isso aqui fica para qualquer profissional que está aqui assistindo a gente. Também como uma indicação. Às vezes, tu faz uma divulgação e na hora não é tanta gente que olha, né? Tipo, a gente está aqui na live, tem pessoas que estão zapeando, umas estão aqui durante a live toda porque realmente estão dispostas a assistir todo esse conteúdo. Outras, de repente, vão passar por aqui, mas nunca nada é em vão. Então, assim, se tu trabalha com qualquer ferramenta, tu tem qualquer produto, o que que vale a pena? Divulga. Isso que a gente está fazendo aqui é informativo. Por exemplo, se a gente não fizesse a palestra, não passasse um e-mail com a informação que chegou até essa gestora, porque essa gestora também não estava na palestra, essa gestora não teria se sensibilizado, pensado nessa funcionária e indicado para ela. E agora a gente vai trazer os resultados que ela teve, né? Desse primeiro movimento de sair da zona de conforto. Tá travando, tá travando de novo. Tá travando de novo. Tá, agora melhorou. Agora te ouço. Estou te ouvindo. Deu? Não, que eu estava dizendo isso, É. que qualquer informação que a gente passa, então quem trabalha aí com barras, com facelift, com qualquer reiki, com massoterapia, gente, divulguem, porque parece assim, ó, às vezes é 5 pessoas que vão encontrar aquele e-mail, mas nesse caso aí, por exemplo, foi através do e-mail que a gestora viu e que pensou naquela pessoa e indicou para a pessoa. E realmente houve mudanças na vida. Eu até quero pontuar, Mac, assim, a gente já indo, né? Porque como está sendo picoteada, vamos dizer assim, né, a live pela interferência da internet, acho assim que uma coisa importante da gente ressaltar já neste caso é que no segundo atendimento, né, o primeiro atendimento foi de facelift, né? Então a gente perguntava para o corpo da pessoa, né? E agora, né? Vai receber barras ou vai receber facelift? E nesse primeiro, então, atendimento, essa pessoa recebeu o facelift, que a gente já comentou aqui, os benefícios que o facelift traz, né? A questão toda da autoconfiança, né? Do empoderamento, da pessoa ter mais consciência de si, né? Melhorar a sua autoestima. Bom, então ela fez esse atendimento e, no segundo atendimento ela já me trouxe, então, como assim, ela achou, eu lembro que ela comentou assim, eu nem sei se isso é reflexo ou não, mas eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu lembro, assim, que foi bem emblemático para mim, porque eu digo, isso é resultado de Facebook. Eu cheguei em casa, eu estava indisposta, e aí eu disse, né, pro meu marido, pro meu filho, que eu ia descansar, que eles que dessem conta das coisas que tinham para fazer, enfim, que eu precisava descansar. E eu nunca fiz isso. Eu sempre chegava, mesmo cansada, mesmo com todas as questões, né, que eu tinha que dar conta, eu tinha que fazer, eu não me permitia ter o meu tempo de descanso. E naquele dia eu fiz isso, palavras dela, né? E aí a surpresa dela, e tudo deu certo. Eles fizeram, não reclamaram. E quando eu acordei, estava tudo organizado. Então, olha só que presente, vamos dizer, que ela mesma se deu, né? Essa consciência de poder perceber, né? Que sim, é possível tu pedir um tempo para ti, para os teus familiares. São várias coisas aí, né? Vários fatores que a gente traz às vezes e fica muito teórico, mas aí deu para ver bem na prática, né? Quando a gente comenta facelift é sobre empoderamento e gentileza com o corpo. Então, e é bom a gente trazer aqui porque eu vi que tem uma grande demanda, não que não funciona igual para os homens, tá? Mas a demanda de pessoas assistindo e deste grupo acabou sendo mulheres. Sim. Então, assim, ó, as mulheres se cobram de dar conta de tudo, né? A gente sempre quer dar conta de tudo. E quando a gente deixa de fazer algo, a gente acha que o mundo vai cair porque a gente não fez.
E o Uhum. quanto, com 30 minutos de facelift, ela se deu conta que ela não precisava. E é uma coisa, gente, que a gente não leva para o racional, né? Tu recebe a sessão e as coisas vão se ajustando de uma forma muito sutil. Então, no caso ali, ela recebeu 30 minutos, na outra sessão da outra semana ela chegou dizendo isso. Ah, eu estava cansada. Ou seja, quando tu tá cansado e te cobra fazer mais, tu tá abusando do teu corpo. Então, o facelift também é sobre tu perceber o autoabuso e parar de fazer isso e se tratar com gentileza. E o que é legal, quando tu vai para esse lugar de poder, de se honrar, os outros começam a acessar, os outros ao redor começam a acessar um outro lugar, porque tudo é muito sistêmico. Ou seja, os filhos não se mataram, o marido não se matou, todo mundo estava ali, deu conta de fazer suas coisas, inclusive tu te empoderar de ir para o teu lugar de gentileza, fez com que os outros se empoderassem de acessar e se adaptar e fazer outras funções, e tudo deu muito certo. E aí, olha como isso é grandioso, se tu consegue saber dizer não, né, para o outro e dizer sim para si mesmo. Access E tu Consciousness é tá sobre isso. fazendo, exato, tu tá respeitando o teu corpo, né? Respeitando o que teu corpo tá pedindo para ti. Então, é sobre isso, né? Pra gente perceber, o Axis fala sobre isso, né? Estar na presença. E eu lembro que eu enfatizava muito isso com ela, né? Digo, percebe o que tu tá sentindo naquele momento, percebe as reações que tu começa a sentir, o que os outros começam a comentar, né, no teu entorno. E então, assim, a gente vai agora, né, gradualmente aqui, trazendo um pouco disso, né? Neste dia, então, nesse segundo dia, ela recebeu o facelift de novo, né? E aí no terceiro atendimento, que ela recebeu barras, aí já começaram os questionamentos internos, né? Ou seja, a pessoa já começa a se questionar mais sobre o seu modo de agir e pensar, né, sobre as coisas. E é esse o convite das barras também, né, Mari? Para que a gente Sim, possa fazer essa liberação, tu vai liberando, né, a banda de implantes, vai liberando todo o trauma e o drama e as crenças, né? E pensamentos, aí sentimentos. tu começa, exato. E aí tu começa a entrar num outro espaço de fazer questionamentos, né? De começar a te perceber como que tu reage a determinadas situações e quais são os teus comportamentos diante das situações desafiadoras. Então ela E entrou neste processo. E é legal a gente marcar aqui de novo, tá, gente? E aí é uma coisa que às vezes a gente fala assim, na teoria também. Ah, receba do desconforto. E aí, certo, quem assiste fica pensando, como assim receber do desconforto? Ela já teve um desconforto em fazer o movimento de quebrar a rotina para ir para o atendimento. Que para ela, depois, na finaleira, ela nos trouxe um depoimento dizendo que aquilo para ela, assim, foi realmente um ponto de salto quântico, né? Vou usar esse termo. Por quê? Porque uma pessoa que passa uma vida inteira numa rotina e que é escrava daquele automatismo, se permitir fazer algo diferente na sua rotina, é um salto, né? Para algumas pessoas isso deve ser divertido, mas a gente tem que respeitar as características individuais de cada um, né? Cada pessoa tem uma história de vida, tem um clã, tem uma forma de perceber o mundo. E para ela isso foi uma grande vitória. Aí nesse segundo momento, né, e aí a gente fala Access Consciousness, acesso à consciência. Ela começou a ter consciência da forma de agir dela. E quando a gente traz isso, e o Access aí, no fato, tu vai levantando esses questionamentos e quando tu recebe os processos, o que o Access faz, né? Não existe certo, não existe errado. Existe experiências. Então, o fato de tu fazer o atendimento, trazer essa consciência, né, da forma de agir, aí daqui a pouco tu começa a se julgar, o que leva a esse desconforto, aí tu vem para uma sessão de novo, muitas vezes a gente não fala, né, no momento, mas a gente faz processos verbais de forma mental. Então, o praticante que está ali atendendo, ele está trabalhando energeticamente, além de estar fazendo, né? Eu e a Lu, a gente usou ferramentas que as duas tinham em comum para tornar os atendimentos mais uniformizados, Com né? equidade, uniformizados, isso é com equidade, né? Na verdade, né? A- Ah, a- tocando aqui Até porque qual é o objetivo, né? Este material que a gente coletou é um material para um artigo. A nossa ideia é levar isso para um artigo científico. Então, foi tudo feito com muito cuidado, né? Para a gente trazer informações
bem precisas, o mais precisas possíveis. E aí, assim, ó, poxa, eu nem me perdi no que eu tava falando, fiquei ouvindo a tua música aí. Me Não perdi é, o celular tocou, né? Toca, né? O celular toca, né? Então, às vezes ele toca, e tá tudo né? certo. Usei. Não sei do que eu tava falando, mas então pontuando isso. O segundo momento de desconforto foi receber consciências de situações de como ela agia, né? De como é que era a forma de funcionar. Então isso gerou um desconforto. Aí tu vai para a sessão de novo. Ah, eu já sei o que ia falar. Porque como nós duas a gente trabalha. A gente usou duas coisas bem pontuais, que foi as barras de Axis, o facelift energético. Porém, tanto eu quanto a Lu, a gente também trabalha com uma outra ferramenta que trabalha com energias sutis, que é a do Axis Conscious. Para quem está aqui, que trabalha com barras, a gente trabalha conversando com as entidades. Então, acaba que a gente tem uma conexão quando a gente está ali atendendo as pessoas. E isso agrega valor ao atendimento. Então, no decorrer, houve esses desconfortos, ela trouxe, então acho que isso também vale a pena a gente reforçar a importância da gente se manter na comunicação com quem está recebendo, né? Esse atendimento também mais alinhavado, com frequência, nos permite que a gente dê mais, não sei se a palavra certa é conforto, mas uma assessoria, porque é sutil, são toques suaves, mas isso leva a uma transformação interna que pode gerar esse desconforto, né? Mas a partir dali se cria uma nova consciência. Vai falando, Olha só, senão. e- não, mas é isso que eu queria te pedir agora a palavra para continuidade, né? Então, aí ela recebeu barras já no quarto atendimento, né? E aí me relatou o seguinte, né? Que teve uma situação desafiadora, né? Naquela semana anterior, né? Ao recebimento dessa sessão de barras, mas ela conseguiu gerenciar e fez algo que talvez ela não teria feito também, né? Que é se colocar diante de uma outra palestra, né, que a empresa estava oferecendo, enfim, naquela semana, e ela foi para essa palestra. Só que essa palestra tinha um título, e ela foi pelo título da palestra, né, que isso traria, então, mais uma contribuição para aquele processo dela, enfim, né, dentro da questão do trabalho. E aí chegou lá na palestra e não foi muito direcionada ao que ela estava aguardando, o que o título dizia. E ela questionou a palestrante, né? Olha, né? Eu vim aqui e tal. E eu lembro dela falar isso, assim, olha, num outro momento eu ficaria quieta, eu não me posicionaria, não, sabe? Então, assim, vejam como a pessoa vai começando a ocupar o seu lugar, né, o seu espaço, e dizer aquilo que gosta e que não gosta, ou que, né, enfim, trazer o seu pensamento, né, o seu pensar sobre as situações que vivencia no dia a dia. E aí eu até chamo a atenção, porque muitas vezes a gente fica nesse espaço, ah, não, mas é um palestrante, né, não vou desconstruir, eu vou expor, né. Não, ela se sentiu confortável, educadamente, comentou que tinha gostado, enfim, mas que estava esperando mais, né, estava esperando mais pelo que foi proposto, pelo título da palestra. E aí a gente entra numa outra questão também que a gente vê muito no Axis, né? Que é aquela história assim, ó. Quantas mentiras a gente compra como verdades? Por exemplo, isso é muito comum. Existe uma hierarquia assim, daqui a pouco um mestre está falando uma coisa, né? Um professor, um facilitador, uma teoria, uma religião, alguém que é líder, e tu compra aquilo como uma verdade para ti. Ah, não, mas é porque, né? Ordem da hierarquia, né? Sabe mais do que eu. E o Axis ensina a gente a ouvir o nosso saber, que é verdade para nós, né? Aí a pessoa vai lá e vende um título. É a mesma coisa que eu e a Lu, de repente, chega aqui hoje, nós vamos falar sobre o poder das plantas medicinais. E chega aqui e vende para vocês uma live falando sobre o conteúdo barra de Axis. Não está coerente. Daqui a pouco, muitos vão ficar quietos. Ah, não, mas elas estão fazendo a live, né? Não vou me posicionar. Pô, se a pessoa foi lá para uma palestra, usou o tempo dela, aquilo que tinha valor para ela, e aí ela chega lá para palestrante, diz, olha só, não foi essa proposta, e com gentileza, porque o facelift ele nos permite essa assertividade de comunicar o que é leve para nós,
sem pesar para o outro, né? Que a gente chama de comunicação assertiva. O facelift ele abre muito espaço para isso. Então, é empoderamento puro, gente. Se toda vez que a gente ouvir uma coisa que pesar para nós e que a gente está vendo que não é uma verdade para nós, a gente se posicionar sem agredir, o quanto a gente ia economizar de remédio por doenças que a gente cria por ficar engolindo, o quanto as pessoas iam aprender a nos respeitar, porque já perceberam que não dá para ser abusivo com a gente. Olha o que isso criaria para nossa realidade, de ter relações mais nutritivas, mais saudáveis, mais generativas para todo mundo, né? Então, quarta sessão fecha 2 horas de atendimento, porque cada atendimento era de 30 minutos. Em 4 horas, ela foi acessando isso. Vamos dar continuidade aí. 2 horas, né? 30 minutos. 4 sessões, 2 horas, Isso, 2 horas de atendimento. Então, aí a gente já vai para a quinta. E aí ela teve uma semana tranquila, não teve nenhum episódio, né, nada, né, que chamasse atenção. E na sexta sessão, aí sim, aí vamos... na sexta sessão teve um episódio bem desafiador, né, interno, enfim, questões internas, enfim, que geraram nela um desconforto. E ela também conseguiu se posicionar, conseguiu falar com o gestor, conseguiu falar com a pessoa, né, com quem teve, né, esse episódio, e a partir daí, aí eu já vou, que a gente já está uns 30 minutos, né, vamos, para também não ficar muito longa, né, a live, enfim, a gente já está na sexta sessão, e aqui eu acho que desencadeou a gente saber estar na presença de novo. Esse episódio foi algo muito ruim, né, no aspecto profissional, que trouxe desconforto. Eu acho que, mas que no aspecto geral, né? No aspecto geral, foi bem, né, vamos dizer assim, a palavra pesado, né? Mas, né, e pode pôr aqui no mas, né, que a gente usa, né, mas é uma forma de se expressar. Essa situação, vamos dizer assim, caótica, né, trouxe algo que foi muita contribuição à frente, né? Então ela conseguiu se posicionar. Fala, Marta. Eu quero só pontuar uma coisa, tá? O que aconteceu? Ela passou por uma situação que muita gente passa. Diariamente, a gente vivencia isso. E o que é o normal nosso, que a gente normatizou nessa sociedade? Ficar quieta. E aí, ao ficar quieta, a gente vai perpetuando isso. E isso é uma situação que a gente passa em qualquer local, né? Em consultório médico, em escola, com as pessoas que a gente se relaciona, na sociedade em geral. Só que o agravante foi que isso aconteceu no local de trabalho dela, né? Que seria mais uma razão para que a gente, de repente, se calasse. Se a gente for por essa realidade contextual, normalmente a gente já se cala muitas vezes, para não se expor. E, em segundo lugar, a gente se calaria mais ainda porque é no local de trabalho, onde tu vai todo dia, né? O trabalho é uma extensão da nossa casa. Então, eu acho legal pontuar isso. Pode continuar, Lu. Perfeito. Não, e a partir daí, então, teve, né, os posicionamentos, teve a resolução, vamos dizer assim, não a resolução, mas os encaminhamentos decorridos disso, e aí isso despertou nela, o que eu estava falando do presente do caos, né? Quando a gente acontece uma situação dessa que traz esse total desconforto, né, da pessoa, né, ficar desestabilizada, a gente não consegue mensurar o que pode ter de bom aí, né? Qual o presente que tem aí. E aí que vem o presente, né? Que, na verdade, conseguiu se posicionar, ok, a gente já falou sobre isso, mas aí, assim, para a gente já ir meio que direcionando, né, para o final, né, dos resultados positivos dessa pessoa, ela teve um movimento na sequência, nas semanas seguintes, de escolher sair desse local, né? Sair deste setor, coisa que ela já vinha pensando fazer há muito tempo, mas só que não se mexia, não se movimentava, não ia buscar um outro local, não fazia o movimento, não estava verdadeiramente escolhendo isso, né? E outra coisa, o quanto ela não escolhia porque não estava empoderada. Porque para ela era difícil sair da rotina para ir numa palestra,
O que dirá sair da rotina de anos num setor para buscar uma outra fazer oportunidade. algo diferente. Não, e fazer algo diferente, né? Aí a gente pode tocar no seguinte, medo do novo, né? Eu vou ter que ir para um outro setor, eu vou ter que aprender algo novo, vou ter que estar com outras pessoas, eu já estou acostumada aqui, tá ruim, mas tá bom. Sabe aquela coisa do tá ruim, mas tá bom? Né? Não vamos modificar a rotina, né? Não vamos sair dessa, enfim, desse É aquela cenário, história assim, que a gente compra crença, né? Time que tá ganhando não se mexe. Gente, destrói, descria essa crença. Sempre pode melhorar. Uma das ferramentas que a gente ensina no curso de barras é esse. É fazer essa pergunta, como pode melhorar? Porque sempre pode melhorar, gente. E assim, ó, o que eu quero que vocês olhem disso? Tá na 6ª para 7ª sessão, né? Desencadeou na 10ª sessão essa mudança essa busca, né, para um novo espaço dentro do trabalho. É um processo, vocês perceberam que foi um processo de formiguinha, de certa forma, embora para mim, o que eu acho de surpreendente nisso é que foi muito rápido. Eu, como facilitadora, como praticante, com todas as mudanças que eu já vi e que acontecem na minha vida, foi um processo rápido, gente. Porque isso foi em quê? Menos de 2 meses? 1 mês e meio. 1 mês e meio. 1 mês e meio aconteceu tudo isso, né? Então é para a gente olhar para isso quando tu verdadeiramente escolhe algo para ti, quando tu verdadeiramente tu está disposto, né, a modificar alguma coisa na tua vida, tu tá fazendo os movimentos e o universo tá observando isso e tá te mandando os presentes, né? Que a gente diga, né, peça e receberás, né? Na verdade ela estava pedindo talvez inconscientemente, talvez estivesse pedindo inconscientemente para sair, né, daquele cenário de trauma e drama da vida, né, de medicação, de insatisfação, de desconforto, né, com a sua vida, na verdade, né? Vamos combinar que talvez a pessoa esteja tão acostumada que ela não percebe que ela está com tantas dores, com tantos sofrimentos, por justamente não escolher a si. Escolhe sempre atender o outro, né? Atender a família, atender o chefe, eu digo atender no sentido assim, tu não olha para ti, o que tu verdadeiramente está escolhendo para ti, o que tu gosta. Pessoas que muitas vezes não sabem o que gostam porque estão acostumadas a gostar do que os outros gostam, né? Fazer o que os outros fazem, estão sempre acompanhando, né? Sempre acompanhando e não propõem nada. E eu não tenho total certeza, e talvez tu possa me falar, Lu. Eu lembro que na finaleira ela disse assim que antes de ir para esse projeto com a gente, antes de conhecer as bases do facelift, eu acho que foi ela que disse que teve um dia que ela foi para o pátio e teve que respirar fundo, olhar para o céu para voltar. Então a gente não percebe isso, porque são os sussurros que a gente chama, né? No momento que ela foi para o pátio, de repente, sei lá, se ali ela pensou em Deus, pensou nela, pensou no universo, mas que ela foi tomar esse fôlego no pátio, esse fôlego que ela tomou no pátio, talvez tenha sido a ação, e aí já foi uma quebra de padrão, né? Porque o padrão, às vezes, tu tá na irritação e tu tá lá trabalhando, tu acaba discutindo com o outro, acaba, né, tomando pra ti, sofrendo, tendo uma tensão muscular. Não, ela deu uma saída, ela quebrou um padrão, foi pro pátio, deu uma suspirada para poder voltar para trabalhar. E, de repente, esse momento de suspirar foi que ela já acessou um espaço de eu escolho mais do que está acontecendo, né? Tá na hora de fazer alguma movimentação. E aí, as conexões começam a acontecer e ela foi parar nesse processo. O que mais que é de total, assim, que é bem importante a gente trazê-lo para não se puxar muito no tempo? Sim, para nós não alongarmos demais. Assim, ó, aqui já vou te colocar aqui no último dia já, tá? Então, assim, que perguntei, né, então, né, como que ela estava se sentindo e ela colocou sentindo-se muito mais confiante, né? Muito mais confiante com ela, e muito mais com perspectiva de mudanças na própria vida, né? A gente já estava aí no último atendimento, então, ou seja, se ela conseguiu fazer esses movimentos, né? E isso que eu falei, né, da questão desse movimento de troca de setor, quando a gente estava aqui na finaleira, ela tinha feito o movimento, pedido, né? Mas aí depois eu fiquei sabendo, né? Ela me mandou um WhatsApp me dizendo que tinha conseguido, né? E que está muito feliz nesse novo setor. Então, olha, assim, o presente, né? O presente final que ela teve, né? Ao final do projeto também, né? A gente terminou as 10 sessões e aí o universo
né, deu o seu jeito, né, de corresponder, né, à expectativa dela, no caso, né, aquilo que ela se propôs, né, então aí já são, vamos combinar que fechamos 5 horas de atendimento, né, 10 encontros de 30 minutos são 5 horas de atendimento, e houve Com essa essas mudanças todas. transformação. E Foi deixa eu só muito controverso. complementar com o que a Suzy ali, tia Suzy, falou, ó. As barras e o facelift são ferramentas fantásticas para acessar o nosso saber e estabelecer esses limites, os processos de empoderamento. É sobre isso, isso é uma das características, né? Vocês vão ver que semana que vem eu e a Lu a gente vai estar voltando aqui com um outro caso que a gente vai escolher aleatoriamente também para trazer para vocês. E cada caso teve coisas em comuns entre todas, teve coisas bem diferentes, bem pontuais. Para mim, desse caso aí, o que ficou mais forte, não sei para ti, Lu, foi essa questão do que aconteceu dentro da empresa e que realmente eu parei para aquela coisa, né, não sei se o termo certo seria empatia, mas eu fiquei pensando se fosse no meu lugar, o que eu faria, né? O que tu faria? Então, talvez, assim, antes das barras eu teria ficado bem quietinha. Se eu não tivesse tido esses cursos, já como consteladora, eu ainda teria dificuldade em me pronunciar, né? Hoje, talvez não. Talvez eu também me posicionasse que nem ela. Mas para mim isso foi bem marcante, porque eu trabalho com um grupo de mulheres. E eu sei que isso acontece muito seguido com mulheres de todas as classes sociais. E o que é o hábito? Se calar. Se calar com medo do julgamento, se calar com medo do desconforto que vai gerar, ainda mais se é no local de trabalho, né? Então, ela tá de parabéns, essa pessoa, né? Se vier assistir a live depois, ela tá de parabéns. Acho que tem duas coisas que a gente tem que trazer aqui, que eu botei no começo. Quanto à pressão dela e quanto ao uso do antidepressivo, como ela não voltou, não foi ao médico para fazer essas verificações, nós não temos como precisar, né, se houve mudança. Depois, quem sabe, gente, se alguém se interessar e daqui a pouco ela for no médico, fazer uma reavaliação, tanto no psiquiatra que deu, né, o remédio o antidepressivo, quanto no médico, no clínico que deu as medicações para pressão, talvez tenha mudado isso, mas é uma coisa que nós duas não temos como precisar aqui hoje, né? O que a gente sabe na teoria e pela minha experiência na geriatria é que sim, com o uso desses processos corporais, a tendência é a pressão regular, né? Eu conheço pessoas também que já diminuíram o uso de antidepressivo, outras saíram da depressão, mas nesse caso a gente ainda não tem como precisar, porque precisaria de uma avaliação médica, né? Que aí já foge da nossa proposta, né? Cada um no seu A sua área. conhecimento. Exato, cada um respeitando, né, cada conhecimento. Quem sabe adiante, né, na continuidade deste projeto, a gente consiga essa parceria médica aí, talvez, né? Quem sabe, né? Fica aí o universo, né, olhando para nós, o que a gente está fazendo para somar, né? Mac, que eu entendo assim que é relevante, né, assim, para as pessoas, não não deixe de escolher a si mesmo, né? Eu acho que o que fica assim também desse caso, né, e de todas elas, né, na verdade, todas elas escolheram a si, consciente ou inconscientemente, né? E todas tiveram um retorno, né? Algumas mais, outras menos, mas eu penso que quando tu faz um movimento, a tendência é sempre tu receber algo, mesmo que ainda tu não tenhas conseguido perceber, né? Que a gente sabe que tem, né, pessoas que talvez não estejam percebendo essa melhora, mas as barras, né, todos os processos, eles levam um tempo de maturação no nosso organismo, né? Levam um tempo para que tu possa acessar determinadas coisas. Quem está mais aberto, quem está mais disposto, acaba recebendo antes isso. Mas outras pessoas certamente vão levar um pouco mais de tempo. E isso é de cada pessoa. Então, E nada está acho que errado, isso não não existe está certo e errado. errado. Claro que não. É o momento de E o cada que é pessoa. legal, né? Porque é muito fácil, de repente, eu fazer um vídeo para vocês. Vamos mantrar. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí vai ter gente que vai me dizer assim, nem tudo é fácil. Gente, mas olha Já. o que diz o mantra, que é o mantra do Axis, tá? O mantra do Axis Conscious é esse.
tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ou seja, tudo vem com facilidade. No caso dela, ela teve duas situações que geraram desconforto, né? O desconforto de fazer o movimento, primeiro movimento, e que para mim seria um baita desconforto essa vivência lá pelo sétima sessão que tu falou, quarta Isso, sessão. sexta sessão. Sexta sessão. Então, assim, ela teve esse desconforto que ela poderia ter comprado isso como uma desgraça, digamos assim, e não como uma benção. E aí que entra a frase, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se isso chegou para mim, que facilidade tem atrás disso? Eu vou receber isso com facilidade. Só que para isso, tu tem que estar com a mente limpa, digamos assim, né? Quantas barras de Axis fizeram com que ela tivesse mais consciência e olhar de uma forma mais neutra? É como se a gente tivesse, ao mesmo tempo, sendo protagonista da vida e conseguindo olhar aquilo de uma forma mais ampla. Porque é a expansão de consciência. Ou seja, ela olhou aquilo ali, teve as atitudes de empoderamento dela. Para mim, foi a chave dessa... Tipo, já ganhei esse projeto, entendeu? O que mais é possível a partir de agora? Para mim, eu sou muito grata só a esse movimento, né? Então, pensa assim, se cada um de vocês aí que tem barras fizer um tipo de mudança dessa da vida de uma pessoa com 10 sessões, o que mais é possível nessa realidade que a gente não considerou? E para quem está nos assistindo e que está com situações desafiadoras e que de repente está doendo alguma coisa aí dentro, nos busca, né? Acho que a gente pode agora passar as informações de novo, tá? Eu atendo meu espaço fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na Cariri 24, espaço Maqueles Medeiros facilita. Também faço atendimentos a domicílio, ainda trabalho em clínicas, sou fisioterapeuta, então atendo também em geriatria com os processos do Axis. Passa, Lu, de repente, aí os locais onde tu atende. Antes de passar, eu quero também fazer um registro, né? Porque eu vi que alguns homens entraram aqui, um deles eu conheço, que é o Jerry, né? Que acabou de entrar. Obrigada, Jerry, pela prestigiar, né? Depois tu assiste, né, a live, porque é sobre isso, sabe? É sobre também os homens escolherem olhar para si e terem essa sensibilidade de reconhecer muitas vezes, né, que não precisam ser aqui no Sul a gente tem muito disso, né? A gente está agora, né, vivendo um momento, né, da cultura gaúcha, da valorização, e tem toda aquela coisa da tradição que a gente sabe, que é muito forte, que é muito bacana, mas ao mesmo tempo, para os homens, e aí eu trago, porque assim, isso é meio que geral, né? Assim, a gente não tem estatística, mas a maioria dos homens às vezes não escolhe olhar para si e cuidar da sua saúde, começa pela saúde, né? Física, que dirá as questões emocionais, né? Emocionais. Então, assim, não estou dizendo, não é um recado específico para, né, para essa pessoa que entrou, que eu acabei de mencionar, que é o Gé, mas eu digo assim, os homens podem também e deveriam, né, olhar para isso, porque quantas situações, né, desafiadoras que encontram na sua vida poderiam ser melhoradas se buscassem também, assim como as mulheres, que já é mais natural. A mulher é mais buscadora, né? De terapias alternativas, né, de outros processos, enfim, para cuidar da sua saúde física e mental. Então, na verdade, eu queria pontuar isso, né, porque a gente tem aqui uma live e que a maioria são mulheres. E aí, quando entra alguns homens, né, a gente fica feliz de poder reportar, né, de validar isso. Oi, fala. Embora a gente tenha falado na primeira live que não foi feito para mulheres o projeto, e sim, acabou que as que se voluntariaram foram mulheres, então já fica a dica aí, hein? Quem nos conhece, que está sabendo onde é que está rolando e que tem a condição de participar, como seria agora nesse segundo momento de projeto, que já não é mais projeto, né? Saiu do piloto. Homens, participem, está disponível lá para vocês, venham participar, venham conhecer. Mesma coisa, dia 30 agora, vamos estar ofertando gratuitamente na praça, aqui na Otto Venceslau, né? Dia 30 de tarde, às 14 horas. Nos sigam nas redes que a gente vai estar informando direitinho sobre isso. Vão receber, né? Conhece algum homem, algum amigo, né, que nunca recebeu, que está com suas dificuldades, porque às vezes eu percebo na mulher também essa questão de às vezes estar em depressão, mas querer dar conta e não olhar para isso, né?
Só vai olhar quando a coisa já está num nível físico mesmo, de muitas vezes se sentindo impotente até para coisas básicas dentro da rotina, aí para olhar para isso. Como seria olhar para isso no primeiro sinal, né? E mesmo tu que está sem problema nenhum, né, que está com a sua vida tranquila aí, nunca recebeu uma sessão, vai para a praça para ver o que pode melhorar, né? Porque sempre pode melhorar. E aí a Andrea deixou ali uma... Tu quer ler, Lu? Isso, um recadinho. Isso, exatamente, ó. Ela coloca aqui, ó. Foi ótimo ouvir tudo isso, me faz persistir e dar mais atenção aos meus padrões, peraí, os meus padrões de pensamentos e escolher mais abundância e alegria na minha vida. É desafiador, mas é bom. É sobre isso, né, Andréia? Obrigada pelo depoimento, né? É, exatamente, é o que a gente propõe, né? É o que a gente propõe, é o que as ferramentas propõem, né? Que a gente saia de um padrão em que a gente só está focado, né, nas situações desafiadoras e não consegue sair desse loop e faz um movimento, escolhe algo diferente e tem um retorno. Então, é isso que a gente, ao longo, né, das próximas lives, vai relatar aqui para vocês. Né? Essa é a ideia. Eu vou falar, então, aqui onde eu atendo, né, que foi esse propósito antes do, né, do parêntese grande. Eu atendo, então, em 2 locais. Né? Eu atendo aqui na Zona Sul de Porto Alegre, onde eu comecei, né, o primeiro espaço, que é na Avenida Cavalhada, 2370, sala 616, e também, né, dentro do Shopping Cavalhada, e também no Menino Deus, né, na Rua Rodolfo Gomes, 666, na sala 401. Né, me sigam aí nas redes, tem meu WhatsApp também, né, que tá lá na bio, para vocês, né, entrarem em contato. Né, e o que mais é possível, né, Má, que a gente oferecer para as pessoas, né? Como pode melhorar tudo isso? E eu vou pedir, né? Porque tem uma outra coisa que está na Bíblia que o Axis também fala, né? Peça e receberás. Então, qual é o meu pedido para vocês que estão aqui e que perceberam, né, a contribuição que isso pode ser na vida, ou já receberam, sabe? Compartilhe essa live para mais pessoas. Principalmente para aquelas pessoas que só nas coisas que a gente foi comentando aqui, essas pessoas passaram na cabeça de vocês. Porque talvez seja a contribuição que vai mudar um pouquinho a vida delas, ou até mudar de forma grandiosa, né? Porque, de novo, Setembro Amarelo é prevenção de suicídio. A pessoa, para cometer suicídio, ela já tem que ter passado daquele nível de perceber uma possibilidade diferente. Só que as possibilidades diferentes existem, né? Então, bora, né, compartilhar para que mais pessoas possam acessar isso. Eu acho que é sobre isso, né? Gratidão. Sobre isso. A Sandra disse aqui, ó, live de milhões. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos, né, que estão entrando ainda, né, que o pessoal que ainda está entrando assiste a live. Eu acho que tem muita contribuição. E nos vemos na semana que vem, né? Acompanhe aí, a gente vai divulgar a data da próxima live e também provavelmente dia 14, né? Isso, talvez na quinta-feira, mas a gente ainda está vendo. Acompanhe aí e a gente segue, né, convidando vocês para o dia 30, reforçando, dia 30, Praça Comendador Souza Gomes, bairro Tristeza, estamos lá para atendê-los. Bem? Às 14 horas da tarde, são 30 minutinhos, gente. Assim, ó, a gente vai ficar até umas 5. Então, né, nós não, a gente, até assim, ó, fica o convite para as outras praticantes de barras e facilitadoras que escolham estar com a gente, entre em contato comigo e com a Lu, porque quanto mais pessoas, mais público a gente vai atender, né? Então, o que mais é possível? Então, né, fica aí o convite, se organizem para chegar cedo, porque chegou às 5 horas, a gente vai fazer mais um atendimento e aí encerra. E encerrar. Então, né, quem chegar primeiro vai ser por ordem de chegada, vai depender de quantas praticantes, além de mim e da Lu, estiverem lá. O último evento foi bem legal, né? Nós estávamos em 8, eu acho. Então a gente atendeu o tempo inteiro, né? Foi muito, muito, muito bom. Ai, gente, mais uma coisa. Eu tô fazendo amanhã uma classe de barras. A classe de barras de amanhã não dá mais tempo de se inscrever, né? Mas se alguém tiver interesse em fazer essa classe para se auto-aplicar, aplicar nos filhos, não precisa ser necessariamente para trabalhar, né? Me busque para uma próxima classe, né? Até o final do mês. Pode ser que... Oi? Eu ia dizer, recomendo. A máquina é ótima. Barras, facelift, né? Procurem. Um beijo, então. Gratidão imensa, Lu. E a bom feriado, obrigada pela parceria. Bom feriado para todos. Tchau, tchau. Tchau.